Então vamos lá, eu vou tentar transformar essa aula que estava prevista para ser mais curta, no sentido de texto, né? Numa aula em que eu consiga dar conta dessa primeira parte fora o Dom Quixote, talvez do capítulo Representar, que é a ordem, né? A gente já tinha começado e vamos ver se dá para, pelas anotações que eu fiz, chegar até a terceira parte, a representação do signo. E ainda tem uma outra, 3 aulas aqui e 2 aulas para dar pelo menos a visão geral do último capítulo, do 9º, que é muito importante, talvez importante o suficiente para retomar com um pouco mais de detalhe na primeira, segunda aulas do próximo semestre. Embora eu queira ter acabado as palavras e as coisas nesse semestre. Mas para fazer o link, a passagem e tal, talvez eu retome, mas depois de ter dito do que se trata, né? Que é super importante. Bom, então, começando agora. Nós estamos vendo a questão da ordem, e ele já tinha dito, nós vimos desde da introdução, que é pela ordem que rege uma determinada época que se sabe que época é. O que episteme, como ele chamava, o arquivo, como ele depois chamou, de qual se trata. E ordem é o que a palavra diz, significa, é o que põe em congruência tudo que é pensado e dito numa determinada época, e é o que caracteriza essa época como aquela. As condições de possibilidade de pensar e dizer são sempre de uma época, não são universais, não valem para tudo e para sempre, né? Nem são universais na história, digamos, né? Uma regra da história, uma lei da história, não, valem para uma época, da qual se faz uma arqueologia conhecendo essa ordem. O que em determinados momentos ele chamou de a priori histórico. Então, é a história de uma época que se conhece assim, mas é uma história a partir do que a antecede, vamos dizer, logicamente. A época a que nós nos referimos até agora, a época das semelhanças, o século XVI, como ele chamou, o Renascimento, né, foi determinado pelas relações de similitudes e dissimilitudes, de simpatia, o que atrai, para poder ser dito junto, e antipatia, o que não permite que coisas sejam ditas juntas, mas que pertencem à mesma episteme, àquela renascentista, né? A mesma formação discursiva, também ele usou esse termo, né? Daquela época. E agora nós entramos em outra, a época clássica, de que ele já deu vários sinais na introdução, no Las Meninas, né? E no Dom Quixote, nas 2 partes do Dom Quixote, o da semelhança e o da representação, e que são o século XVII e o século XVIII. O século XVII, o chamado barroco, né, que a gente conhece na arte e tal, como o barroco, século de barro, o pensamento para de se mover na dimensão da semelhança, não é mais a similitude que determina as formas de saber. A semelhança passa a ser
identificada, ou suficientemente aproximada para se poder dizer o que vai ser dito agora, sem que, no entanto, seja inteiramente eliminada, né, a ilusão. Semelhança mais ou menos igual à ilusão. Então, Descartes diz, por exemplo, nas suas regras para o bem pensar, né, é um hábito frequente, quando se descobrem algumas semelhanças entre duas coisas, atribuir tanto a uma quanto a outra, mesmo sobre os pontos em que elas são na realidade diferentes, aquilo que se reconheceu verdadeiro para somente uma delas. Como elas são semelhantes, o que é verdadeiro para uma deve ser verdadeiro para a outra. Era assim na época da semelhança. O que vale para o macrocosmo, que se conhece pela astronomia, vale para o microcosmo. Não havia sociologia, não havia antropologia, era uma transferência do grande para o pequeno, tal qual, né? E da natureza para o homem, e assim, né? Portanto, se conhecer o que vale para uma coisa entre duas que são semelhantes, é certo que a mesma coisa vale para outra. Assim foi. Não é mais. É agora o tempo de um saber, é agora, século XVII em diante, o tempo de um saber em que o razoável, aquilo que é determinado pela razão, rege. E em que, portanto, não vai mais se tratar de semelhanças, que são um modo de dissolver as diferenças. As semelhanças são vencidas pelo jogo de identidade e diferença. As diferenças são fundamentais. O macrocosmo e o microcosmo são diferentes. Um é o universo estrelado, é o cosmos, do qual se tem um conhecimento matemático, certo. O outro são, por exemplo, as relações humanas, que não se dão no modo da atração recíproca, como os planetas se atraem gravitacionalmente. São de outro tipo e são incertas. É necessário usar a razão para corrigir a incerteza das relações humanas. Para as relações interplanetárias, vamos dizer, não se usa a razão para corrigir, se usa a razão para conhecer. Porque essas relações são certas, elas são matemáticas. E embora a época clássica de que nós estamos tratando agora seja regida, do ponto de vista da sua ordem, por uma matesis, quer dizer, por um desejo de formular tudo de tal modo que caiba em quantidades mensuráveis, e aí se atribuiu a Galileu, é discutível, mas se atribuiu a Galileu um comando para o conhecimento verdadeiro. Reduzam, se há quantidades e qualidades, as qualidades não são avaliáveis descritivamente, só por intuição. Então, reduzam as qualidades a quantidades. Se não for possível reduzir, abandonem, porque então elas não fazem parte das condições matéticas de um conhecimento verdadeiro que a razão deve reger. E reger aqui significa corrigir. Então, tudo que venha da pura intuição, a pura intuição dá conta de qualidade. Mas tudo que vier da pura intuição, a intuição não está abolida, mas a pura intuição não dá conta da realidade, porque a realidade não tem mais em si seu próprio sentido. No capítulo anterior, que nós não lemos, a prosa do mundo, é um capítulo sobre o Renascimento, sobre o século XVI e antes, vale para antes mesmo.
Por que era a prosa do mundo? Porque as palavras e as coisas se enquadravam numa, vou usar a palavra narrativa, que eu detesto para o contemporâneo, mas é uma boa palavra em geral, numa narrativa que dava conta das coisas. As palavras davam conta das coisas porque eram semelhantes às coisas. Não é mais assim. As palavras e as coisas estão agora em lugares diferentes. Não é a ordem das coisas a ordem clássica. É a ordem das palavras. E a gente vai ver na parte seguinte desse capítulo que se trata de signos. Nós vamos agora tratar de signos. Tem dos significados dos signos. Esses significados são dos signos. Não são a apreensão pelos signos dos significados implícitos na ordem das coisas. Não são as coisas que têm ordem, é a linguagem. Vai se tratar agora de linguagem. De um ponto de vista longo da história da filosofia, a questão que Platão formulou no Crátilo, se as palavras são convenientes às coisas, podia-se dizer assim, em termos Foucaultianos, né? Convenientes no sentido de convenir, virem da mesma procedência, terem a mesma procedência. E a pergunta lá é se o nome de uma coisa, em Platão, no Crátilo, se o nome de uma coisa expressa a essência dessa coisa. Ele não usava a palavra essência, mas em termos nossos, e nos termos em que foi formulada depois, na Idade Média, a grande questão dos universais. Se os nomes que se dão às coisas correspondem ao que as coisas são. Então tem logo uma brincadeira na saída. O diálogo era entre Crátilo e Hermógenes, mediado por Sócrates como moderador, né, das mesas que são os diálogos de Platão. E aí Sócrates deu um exemplo. Disse, bom, vamos pensar assim. Hermógenes significa o gerado por Hermes. Hermes é o Mercúrio, é um deus veloz, ele é o deus da comunicação, ele é o que leva as mensagens. Né? Ele é representado com asas no elmo e nas sandálias, né? Porque ele voa. Ora, Hermógenes, esse aqui presente, é um homem lento. Então, se as palavras correspondem às coisas, o nome de Hermógenes está errado. Hermógenes não se chama Hermógenes. Está errado. Se, no entanto, as palavras são uma convenção que os homens estabeleceram para poder comunicar, então Hermógenes pode se chamar Hermógenes, ou Crátilo, ou Adamanto, ou quem for dos outros personagens, né, dos diálogos de Platão. Isso é uma coisa que nós devemos decidir, inclusive aqui em benefício do nosso amigo Hermógenes. E no final, gosto sempre de dizer isso, para mostrar o que naquele começo formal da filosofia ainda estava em jogo. Sócrates diz, nós não vamos conseguir decidir se as palavras convêm às coisas ou são meramente convenções, enquanto não soubermos quem tem razão entre Heráclito e Parmênides. Porque se quem tem razão é Parmênides e tudo é fixo, uma palavra pode ser o nome de uma coisa. Mas se quem tiver razão for Heráclito e tudo fluir, uma palavra nunca chega a tempo de nomear uma coisa que já deixou de ser. Já passou a outro estado de si mesmo. Né? Então vejam que no começo de tudo está essa discussão. Está essa, desculpem a palavra, polarização entre Parmênides e Heráclito, assim lidos por Platão. Não é necessário que Parmênides e Heráclito tenham sido opositores, eles podem ter sido complementares, mas para Platão eles são opostos. Né? E é preciso resolver primeiro essa grande questão, para depois colocar todas as grandes questões da filosofia. Isso durou até o final da Idade Média. Várias vezes foi feita essa questão, que acabou sendo chamada a questão dos universais. Uma palavra é um universal. A palavra cavalo vale para todos os cavalos. Um conceito é um universal. Universais da linguagem, universais do pensamento.
até os séculos XIII e XIV, essa questão foi posta, era de certa forma uma questão preliminar. Em direito se diz pré-judicial. É uma questão que tem que ser analisada antes de se entrar no juízo da matéria propriamente posta em litígio, né? E mesmo implicitamente, os filósofos tomaram partido ou da resposta realista, as palavras são convenientes às coisas, porque elas são a apreensão da essência das coisas, ou nominalista, as palavras são nomes de outras palavras. Ou como diria Drummond, né, penetra surdamente no reino das palavras, aí elas te esperam em estado de dicionário. Quer dizer, os sentidos estão no dicionário, não estão nas coisas. Esse, que é o nominalismo, veio aqui a prevalecer. A época moderna, como a gente chama na história da filosofia, o que Foucault está chamando aqui a Idade Clássica, né? Quando se passa a tratar não do mundo que se organiza segundo uma prosa, segundo uma fala entre as coisas, que se atraem, se repelem, sinônimas e antônimas, elas mesmas, as coisas, segundo uma ordem própria, mas vai se tratar da linguagem dos signos, que não são signos das coisas, são o que põe ordem nas coisas que sem esses signos seriam um caos. Nesse momento o nominalismo triunfou, no momento da ciência até hoje. Isso pode até mudar hoje, porque a situação de inteligência artificial, realidade virtual, seria um oxímoro, né? Realidade e virtual, pode estar nos indicando que essa grande questão está encerrada, ou porque de algum modo que nós não sabemos ainda foi resolvida, ou porque perdeu inteiramente o sentido, o que nesse momento ainda é o mais provável. A ver. Então, vai se tratar agora de razão. E vai se tratar de razão contra aquilo que, se olhar apenas para as semelhanças, nos engana. Semelhanças mais ou menos igual à ilusão, né? Eu pus há pouco. E que Bacon, que é um dos fundadores da modernidade, vamos usar o termo em sentido lato, como está nas histórias da filosofia, né? Bacon, que é um filósofo ainda do século XVI, ele nasceu em 1561, portanto 39 anos dos seus 39, 59, 65, 39 anos, bom, aí desconta a infância. Ele viveu mais tempo pensante no século XVII, né? Mas ele bebeu, né? Ele mamou no século XVI, e aí tratava-se da semelhança, e ele fez a crítica da semelhança, mas na época da semelhança ainda, né? E ele chamou então essas semelhanças de produtoras de ídolos, chamou de ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro. O que são ídolos? São uma espécie de ciência por antecipação e não por observação. Por antecipação no sentido de que, olhando as semelhanças, a gente extrai daí por intuição uma verdade científica, antes de ciência ser o que modernamente veio a ser, né? De base matemática, geométrica, física, etc. E isso pode ser feito por associação, por individualismo, em que o cientista leva em consideração pressupostos que ele criou para si mesmo. Então, seja dado que
Se isso não for concordado pela comunidade científica, não vale nada, hoje para nós. Ali, para a época da semelhança, como as semelhanças eram óbvias, seja dado que x é y, né, é uma coisa que eu, cientista, formulei para mim mesmo, e daí decorrem conclusões, como, por exemplo, que a Terra é plana, porque eu não consigo observar a curvatura dela. Né? Ou que uma pessoa pode ser diagnosticada só pela percepção de alguns sintomas, sem que se faça nenhum exame, sem que se proceda a nenhum inquérito, a nenhuma anamnese. Ou os ídolos do fórum. O fórum era o que era em Roma, o que a ágora era na Grécia, né? O lugar de ir conversar. Igualmente era o lugar do comércio, mas onde se ia fofocar, saber das coisas que tinham acontecido, e eventualmente era também o lugar onde se discutiam coisas sérias, inclusive jurídicas. A nossa noção jurídica atual de fórum, agora está generalizado para fórum disso, fórum daquilo, fórum mundial, fórum de Davos, isso, né? Mas originalmente para nós, fórum é o lugar onde se vai discutir direito, questões jurídicas. Mas era o lugar onde as pessoas se reuniam para conversar. Né? Então, basta que na conversa se erre, na discussão, no discurso, se erre um conceito, se empregue incorretamente, deficientemente, né, sem saber exatamente o que esse termo significa, isso não seja corrigido na conversa, para que se chegue a uma conclusão como verdadeira, que, olhada do ponto de vista da correção, mas isso só virá depois, a correção racional, seria falsa. Então, por exemplo, isso vale para nós hoje. Usar fascismo para expressar toda e qualquer tendência de extrema-direita. Fascismo é um fato histórico. Ele tem características próprias, que não são necessariamente aquelas de qualquer extrema-direita pelo mundo. Né? No entanto, isso já está aceito. Quer dizer, fascismo ou neofascismo se diz de qualquer extrema-direita hoje, quando não se é um cientista social, quando não se tem um certo rigor, mas mesmo cientista social, quando não se tem um certo rigor e não se define previamente a palavra, defina fascismo. Bom, tem tais e quais características, o populismo, isso tem, mas isso e aquilo, o Estado, não tem. A extrema-direita contemporânea é anti-Estado, é anti-governo. Teria até mais a ver com anarquismo do que com fascismo. No fascismo, o Estado tem que ser extremamente forte. Enfim, as falácias, do tipo, o ser humano veio do macaco. Darwin nunca disse isso. Disse que os macacos e os sapiens e os neandertais, que eram homines também, e esses que estão encontrando agora na Rússia e na China, tiveram um ancestral comum. Isso não quer dizer que o homem veio do macaco. Isso é uma falácia. É uma falácia por desconhecimento, por falta de rigor. Né? Nesse sentido, então, é um ídolo, no sentido que depois Nietzsche vai usar, já no século XIX, portanto, no que eu chamo de segundo moderno, para diferenciar, estritamente, e Foucault chama o moderno, em que é a história que está regendo, Nietzsche faz a crítica dos ídolos. Então, um dos 5 livros que ele escreveu no prodigioso último ano da sua produção, 1888, onde ele pingou no ponto final do Anticristo, ele disse: aqui acabou minha obra filosófica. E em janeiro de 89 ele teve sua crise, eu ia dizer de lucidez, mas lucidez é um excesso de luz, né? Ele pode ter entrado num momento de excesso de luz ali, para quem queria a volta do homem dionisíaco e a morte do homem apolíneo da razão. Né? Não sabemos, mas
Um dos 5 livros que ele escreveu em 88 se chama O Crepúsculo dos Ídolos. E aí, ídolo significa aquilo que tem uma aparência de realidade, mas quando se bate se vê que é oco, não tem consistência. Então, os ídolos aqui em Bacon estão um pouco nesse sentido. Semelhança mais ou menos igual à ilusão. São ilusões produzidas por associações mal feitas, por individualismo exacerbado de quem está pensando, por erro no discurso que não é corrigido porque está na conversa, né? Por crença. Por exemplo, crença hoje para nós é importantíssimo, né? Porque no reino da pós-verdade, que se define como a superioridade da crença sobre os fatos objetivos, né? É importante levar isso, esse que ele chamou de ídolos do teatro, né? Que são representação muito eficaz, que produz efeitos, mas falsa. Falsa no sentido de que o teatro é falso porque não é realidade, mas ele é encenação, e como encenação ele é uma realidade que não se passa no real externo, mas que tem realidade, né? Então, mais ou menos ilusão se sustenta aí. Então, por exemplo, que a cultura europeia é superior à africana. Todas as formas de machismo, racismo, LGBTfobia, etc., são ídolos do teatro, como ele chamou. Então, ídolos da tribo, da caverna, do foro, do teatro, leiam o capítulo, né? São maneiras já precoces, entre o 16 e 17, de dizer, olha, tem alguma coisa confusa aqui, tem alguma coisa que produz desconforto, porque parece que fazem sentido, mas por outro lado também parecem razoavelmente ilusórias. Se a gente for olhar de perto, com cautela, ver que não é bem assim. No entanto, ver que não é bem assim significa ver que essas semelhanças aparentes são aparentemente ilusões. Como é que a gente faria com... É curtinho, depois você repete. Como é que a gente faria a ponte entre o ídolo e a persona? Como é que se faria, pergunta Teresa, como é que se faria o vínculo, né, a ligação entre ídolo e persona? A persona, originalmente, é a figura teatral que não é o ator. Por exemplo, persona trágica, persona cômica. Eram aquelas máscaras que os atores seguravam na frente do rosto, né, e que não eram o personagem, representavam o personagem, mas representavam de um modo que se via que era uma representação, diferentemente de Las Meninas, em que a representação não se vê. Está lá no espelho, no fundo do quadro, mas ninguém está olhando para ela. Na persona, ao contrário, quer dizer, só homens podiam ser atores, né? Então, um homem que estivesse na sua frente, eles seguravam aqui, né, uma figura de mulher, era Desdémona, ou era, né, quem fosse, passava a informação de que aquele homem agora estava falando o discurso de uma mulher, que no entanto só está presente como uma máscara, que no entanto, por outro lado, a representa, né? Então, persona tinha um sentido de fazer aparecer, né, que está, já vê que eu começo a falar, aí eu queria encurtar aqui, que está na definição da Santíssima Trindade. Quando se diz que Deus é triúnico, é porque se define Deus como amor, ele não pode ser único consigo mesmo, a não ser que ele fosse brutalmente narcisista. Narcisista em sentido absoluto, universal e eterno, né?
Então, é necessário que ele tenha consigo mesmo, Deus consigo mesmo, uma relação. Essa relação se chamou pai e filho, podia se chamar outra coisa. Mas que essa relação não seja a de um e outro como dois. Seja uma relação em que a unidade da relação reja essa própria relação. Ou seja, a relação entre um e dois é intrinsecamente amorosa, é o próprio amor. E aí se chamou o Espírito, se chamou o Espírito Santo. E aí se diz, são 3 pessoas. Quando pessoa não queria dizer indivíduo, nem uma certa pessoa, com CPF e tal. Queria dizer o aparecer que brilha, não a aparência que esconde, mas o aparecer que brilha, o dar a ver o máximo de verdade. Então, o Pai como Criador, o Filho como Redentor, o Espírito Santo como o explicador, né? E ao Filho se chamou Logos, a palavra grega Logos foi usada para dizer aquela pessoa da Trindade divina que se fez homem e habitou entre nós, etc. E o mundo não o recebeu, o mundo não. Então, a persona do teatro e a pessoalidade de Deus tem uma proveniência semelhante, significa um dar a ver que é para ser recebido como verdadeiro. Apesar da diferença óbvia entre o teatro e a divindade. Enquanto que o ídolo, a palavra que Platão usou para dizer o que propriamente é, foi ideia. Não ideia, ideia. Que é uma forma da palavra eidos. Eidos quer dizer forma, não geométrica, forma própria, aquilo que forma algo. Quando eu digo não está claro, então eu vou tentar dizer isso de outra forma. Quer dizer, é o modo próprio de um dizer que dá presença à verdade. Então, isto aqui, que é um marcador de livro, é a aparência do que é propriamente marcador de livro, da forma própria marcador de livro. Que este marcador aqui e todos os demais do universo copiam. Então, Platão chamou ideia ao modelo do qual todas as coisas sensíveis, que ele com isso estava recuperando, estava tirando daquele lugar em que os sofistas botaram, pura aparência que engana, não há verdade por causa disso, não. Ele está recuperando isso aqui, porque isso é cópia da ideia, e a ideia é, Platão lendo Parmênides, é como Parmênides teria, muitas aspas, definido o ser uno, eterno, imóvel e imutável. A ideia de marcador de livro é una, eterna, imóvel e imutável, no sentido de que ela não se confunde com o livro, que, no entanto, ela vai marcar. Né? O marcador vai marcar. Tem uma variante da palavra ideia, que é um substantivo para eidos, que também é um substantivo, que significa forma, que é eidolon. Eidolon é a pequena forma, a forminha. E o eidolon tende a ser falso, a estar em lugar de outra coisa. Então, nesse sentido, a grande polêmica da Idade Média, a polêmica dos iconoclastas e os iconolatras, que existe até hoje entre protestantes e católicos, né? Que é a veneração aos ídolos, quer dizer, às imagens. Qual é o problema aí para os protestantes? Os católicos são adoradores de imagens, e as imagens ocultam Deus, ocultam o divino. Portanto, eles estão atirando na coisa falsa, no ídolo, enquanto eles, os protestantes,
que se relacionam diretamente com Deus, não tem santo, não tem imagem, né? Vão, para falar em termos platônicos, vão diretamente à ideia. Então, eidolon, ídolo, tem implícito um sentido de falsidade que não está em persona. E é esse sentido de falsidade que, desconfortavelmente... E a persona freudiana, que é uma casca... E a persona freudiana, pós-Freud, que seria uma casca adotada por alguém, uma imagem pública, mas que muitas vezes não tem nenhuma relação com a pessoa em si. Então, a persona freudiana, que é uma casca, Reich chama, por exemplo, de armadura, que as pessoas, sobretudo as pessoas públicas, os ídolos usam, e que, diz ela, raramente ou quase nunca tem a ver com o que a pessoa é, né? Estão na mesma categoria dos ídolos, porque na verdade nunca tem a ver com o que a pessoa é, porque o que a pessoa não sabe que é seu inconsciente. Todo o trabalho de análise, e a frase célebre de Freud, onde eu estou, isso deve advir. Isso, S em alemão, ça em francês, it em inglês, é porque nós não temos o neutro, né? Isso que não sou eu e que me faz ser o que eu sou sem saber que é isso que me faz ser, quando eu puder existir nesse isso que me faz ser, então eu serei transparente a mim mesmo e estarei, digamos, curado. Não vai acontecer, porque como o próprio Freud um dia descobriu, um sonho nunca é totalmente interpretável, existe o que ele chamou de um umbigo do sonho, e esse não tem interpretação possível, de modo que o inconsciente vai permanecer, ele nunca vai ser translúcido à razão, que é o ego, e a razão dirigida por aquilo que o indivíduo não é, a sociedade, a família, etc., o superego, como chamou, né? Ego, id, ego, superego e id. Id é o neutro latino de es, sa, it. Então, a mesma coisa, está no mesmo plano dos ídolos. Interessante como essa coisa toda evolui por época, né? Evolui por época. Em Freud e no pós-freudianismo, isso está como ciência. Ou arte da interpretação, porque houve um momento em que Freud, ele queria ser cientista, porque ele veio da neurologia. Né? No primeiro projeto, que é de 1895, o eu, o inconsciente e tal, são neurônios, X, Y, né? São neurônios. Depois passa a ser uma máquina de linguagem, uma máquina de memória, na presença de outra máquina de linguagem e de memória, que é o analista, e aí é uma arte de interpretação, né? Que é coisa muito melhor. Bom, a crítica cartesiana das semelhanças não é, obviamente, essa de Bacon, mas Bacon abriu o caminho. Quando pôs os ídolos aí como uma coisa desconfortável, né, ele abriu o caminho para essa crítica. E agora, isto não quer dizer que o caminho aberto por Bacon tenha sido retomado por Descartes de outra forma. Não, houve um abismo aí. E essa é que é a ruptura entre uma época e outra. Não dá para procurar Descartes em Bacon como uma prefiguração do que será a Idade Clássica. Mostra-se em Bacon o desconforto. Um desconforto, heresia, defração, são vários nomes que Foucault emprega para dizer, e num determinado momento parou de funcionar. Quer dizer, a ordem, numa certa época, num determinado momento parou de funcionar. Eu já dei o exemplo aqui da pergunta, mas então o que são os complementos numa frase?
E a resposta: foram antigos nomes, foram antigos verbos. A pergunta é gramatical, a resposta é histórica. Não se está mais na mesma episteme, no mesmo arquivo. Mesma coisa aqui, né? E qual é a crítica cartesiana? Não é mais o pensamento do século XVI se inquietando diante de si mesmo. É o pensamento clássico excluindo a semelhança como experiência fundamental e forma primeira do saber, denunciando nela um misto confuso que cumpre analisar em termos de identidade e diferença. Então, a crítica de Descartes ao passado, e aí ao passado, a crítica de Descartes é a todo o passado. Como eu costumo representar, o verde eu sei que apaga, então vou usar o verde. Como eu costumo representar, a história da filosofia foi longamente uma história da busca da verdade do ser. Verdade do ser, verdade aqui é sujeito. Dá para ler aqui? Dá? Aqui dá, mas será que aí dá? Sei, da verdade do ser. E, de repente, não mais que de repente, na saída da Idade Média, fez-se aqui um corte e se começou a tratar do conhecimento verdadeiro. É disso que trata Descartes, de que trata o racionalismo de Descartes, todos os racionalismos, inclusive Spinoza, que foi um mega crítico da história toda. E daí em diante, e foi quem gerou a ciência, esse novo olhar sobre a verdade, que agora está como adjetivo. Conhecimento verdadeiro. Está como adjetivo, mudou de lugar. Então teve aqui uma queda brutal. Queda, naturalmente, alguém pode querer dizer que, e eu não me oporia absolutamente a isso, que isso é um avanço. Para Descartes, é claro que é um avanço. E ele estava procurando as condições do conhecimento verdadeiro, até porque não verdadeiro não é conhecimento. As condições do conhecimento verdadeiro. E com isso ele estava fazendo a crítica de todo o passado da filosofia. Ele às vezes é identificado com Platão, por causa da sua teoria das ideias inatas, as ideias estão na mente do sujeito, mas em Platão não tinha nada disso. Primeiro, as ideias não são ideias, não estão na cabeça de ninguém, elas existem realmente como uma realidade extra-individual. A questão de indivíduo não estava posta ali, no século IV a.C. Está posta para Descartes porque a única certeza que ele pode ter é que ele pensa. E por quê? Porque ele faz a experiência de pensar. E que se ele pensa, ele existe, porque ele não pode pensar sem existir. E que ele existe enquanto pensa. Se ele parar de pensar, ele para de existir. Então aí o indivíduo entrou em cheio. Né? O que é ser agora? Não é mais laudos pré-socráticos, não é mais o de Platão, ideias e suas cópias, não é mais o de Aristóteles, substância, aquilo que se sustenta em si mesmo, que se garante, composto de matéria e forma, não é mais dos epicuristas, estoicos, etc., a natureza como lei, não é o que foi longamente, em 13 séculos. Eu não me canso de sublinhar isso. 13 séculos é metade da duração total da filosofia, os 26 desde os pré-socráticos. Foi Deus, agora é o sujeito. Quer dizer, ser é ser humano é o indivíduo, não é o homem, como sempre foi, é o indivíduo, no sentido mesmo atômico. Átomo é o que não se pode mais cortar. Depois se descobriu que existem partículas subatômicas, mas a palavra significa isso, é o que não pode mais ser cortado. Indivíduo é o que não pode mais ser dividido. Então, quem é o indivíduo? Sou eu. É o único que eu posso reconhecer com certeza. E essa é a primeira certeza de Descartes, dela decorrem outras. Mas a primeira certeza, aquilo de que ele não pode duvidar, ele chegou a duvidar de Deus.
nas considerações, meditações metafísicas. Chegou a duvidar de Deus, mas dele ele não pode duvidar, porque mesmo que Deus depois transformou num gênio maligno, para não pesar demais em cima de Deus, que quer enganá-lo o tempo inteiro, inclusive sobre 3 e 2 serem 5, e um quadrilátero ter sempre 4 lados, né? De que ele está sendo enganado, ele não pode duvidar. E se ele está sendo enganado, é porque ele está pensando errado. E ele pode pensar certo. Mas isso significa que, de qualquer maneira, errando ou acertando, ele pensa. E se ele pensa, ele é. Então, o que é ser eu? Não é o eu, que é uma generalidade, é eu. Márcio Amaral, 003750559991, como eu gosto de dizer, é um CPF. Ser é um CPF, que depois pode se generalizar, porque vocês balançam a cabeça, sorriem e fazem perguntas, etc. Então, eu digo, bom, se a Tereza faz perguntas, é porque ela está pensando, senão ela não usaria a linguagem pertence ao pensamento, consequentemente ela também é. Agora, eu tenho certeza que eu sou dela, eu tenho uma forte indicação da ordem da probabilidade que depois vai se limpando, né, até... Bom, então, o pensamento clássico é esse aqui, do conhecimento verdadeiro. O pensamento clássico, excluindo a semelhança como experiência fundamental e forma primeira do saber, denunciando nela um misto confuso que cumpre analisar em termos de identidade e diferença. Se misturar identidade e diferença, não se consegue conhecimento verdadeiro. O que a semelhança faz? Mistura. Porque ela não é que anule, ela amolece as diferenças quando escolhe as semelhanças entre o que é diferente, né? E, portanto, não consegue estabelecer identidades, porque o macrocosmo e o microcosmo não são idênticos, eles são diferentes. Então, um é uma coisa, outro é outra coisa, e uma coisa não é outra coisa. Isso, a época clássica vai estabelecer, e essa é a ordem da época clássica. E essa ordem é, nós já vimos o termo, medida. A época clássica se determina por medir as diferenças entre as coisas por uma identidade que é da linguagem. Medida e ordem, finalmente. Afinal, é disso que se trata. Quase todo o trabalho da razão humana consiste, sem dúvida, em tornar essa operação possível, diz ainda o Descartes. Qual é a operação? É de que não há conhecimento verdadeiro senão pela intuição, começa por aí, isto é, por um ato singular da inteligência pura e atenta, e pela dedução que liga entre si as evidências. E a dedução é racional. Se não houver dedução, a intuição gera falsidade e dúvida. Então, é necessário que haja dedução. De que modo a comparação, existe sempre comparação entre coisas, senão não se pode estabelecer diferença. De que modo a comparação que é requerida para quase todos os conhecimentos e que, por definição, não é uma evidência isolada, nem uma dedução, pode autorizar um pensamento verdadeiro? E aí ele responde: quase todo o trabalho da razão humana consiste, sem dúvida, em tornar essa operação possível. A operação entre intuição e dedução. É pela dedução que a razão entra. Então, comparação é diferente de semelhança. Quando, por exemplo, se comparava, na época da semelhança, uma planta
com um animal, digamos um animal humano. Né? Eles eram semelhantes. A razão científica da Idade Clássica diria, eles são semelhantes como seres vivos. Hoje a gente diria que possuem DNA, etc, etc. Mas por que eles eram semelhantes aí, na época das semelhanças? Porque a única diferença que havia entre eles, havia algumas, né, mas aqui era citada e trabalhada, a única diferença sensível que havia entre eles é que o animal humano, o homem, se alimenta por cima e as plantas se alimentam por baixo, nas raízes. Mas ambos se alimentam. Portanto, ambos precisam do ambiente para viverem. São, portanto, semelhantes. E todas as diferenças ficam anuladas por essa semelhança. Essa semelhança é uma intuição que depois não sofreu o processo racional de dedução quando se estabelecem diferenças. E, portanto, é possível encontrar identidades. De modo que só existe, comparação sempre tem que haver, mas só existem duas formas de comparação. A comparação da medida e a comparação da ordem. Isso é o século XVII. Isso é a época clássica. Para um cultor das semelhanças, né, isso não faz o menor sentido. Medir e ordenar o quê? Nós nos alimentamos por cima. As árvores se alimentam por baixo. Não é verdade isso? É verdade. Basta para definir a diferença? Não, porque não é a diferença que está em questão, o que está em questão é a semelhança, e as semelhanças, em certa medida, anulam as diferenças. Não é que não haja diferença, elas simplesmente não são significativas. Se fossem significativas, estar-se-iam medindo diferenças e, portanto, pondo ordem. E por ordem significa estabelecer identidade. Então, a medida permite analisar o semelhante segundo a forma calculável, mensurável, portanto, da identidade e da diferença. Nisso exatamente é que consiste o método moderno, que veio a ser o método científico de observação, experimentação, mensuração e cálculo, medida e ordem, e que não faziam sentido antes. Não havia ciência antes porque os homens eram mais ignorantes. Não, é porque não fazia sentido do ponto de vista da episteme anterior, do arquivo anterior. Dava-se conta do mundo deixando-o falar a linguagem que lhe pertencia, a prosa do mundo. Agora não se dá mais conta do mundo sem lhe impor identidades e diferenças que são da ordem da linguagem e não são da ordem do mundo. Não são mais as coisas que são semelhantes, são as ideias. Mas elas são semelhantes porque foram medidas e ordenadas de tal maneira que se possam compor umas e não compor outras. É assim que Descartes encontra a verdade. Diz, a verdade não se encontra no mundo. O mundo, aí fora, que me chega pelos sentidos, que fazem parte do meu corpo, que fazem parte do mundo, aí fora, só engano. Onde é que se encontra a verdade? Na mente. E na minha mente, porque se trata de sujeito. Depois vai se ver que a mente dos outros sujeitos também funciona assim. Mas é depois, isso é uma dedução. Intuição, eu sei que na minha mente eu tenho as ideias porque eu faço a experiência delas. Agora, e elas são inatas, no sentido de que elas não decorrem de uma experiência externa. O externo, o concreto, o material, o mundanal, pode ser objeto de intuição, artística, do que for, mas não contém verdade. Na mente contém-se verdade.
Mas as ideias se apresentam primeiro confusas. É preciso, então, trabalhar sobre as ideias, não sobre o mundo, sobre as ideias. Isso é filosofia. Para a ciência, trabalha sobre o mundo, mas segundo as ideias. Quando a maçã caiu na cabeça de Newton, ele não foi estudar a maçã, ele foi estudar a lei, que não é uma maçã, que determina que a maçã, como as peras e as jacas, caem. São atraídas para o centro da Terra, os graves, né, o que tem peso. Então ele encontrou uma lei. Essa lei ele encontrou na observação. Não é como se faz na filosofia. Ou, na filosofia, a observação se faz nas ideias. Ele cria a ideia a metáfora do teatro filosófico. Quer dizer, as ideias representam, no sentido de encenarem, no sentido de representação teatral que a gente usa até hoje, né? As ideias encenam, e nesse sentido representam, não as coisas lá fora, às quais elas não pertencem e que não lhes pertencem. Representam-se num jogo entre as ideias, e esse jogo tem como regra, como ordem, o método indutivo, dedutivo, enfim, do geral para o particular, do particular para o geral. Por isso que o método se torna tão importante, que é quase dizer que o método é o verdadeiro sujeito do conhecimento. No moderno, em Descartes, pelo menos, no racionalismo. Né? A reprodução, a ideia da reprodução já está em Descartes, que faz parte da ciência, que é da ordem da ciência. Você mencionou alguns elementos. A ideia que tem que ser poder ser reproduzido já está em Descartes, ou é posterior a Descartes? Não dito por Descartes, mas sim, porque o que é que o método faz? A questão de que uma verdade científica, vamos dizer, ela precisa poder ser replicada em qualquer circunstância, independentemente de tempo e lugar, né, para se poder considerar verdadeira. Isso hoje deu que, enquanto a comunidade científica concorda, é uma derivação, de certa forma, negativa, porque vai falar de falsificabilidade. Uma verdade científica vale enquanto não for falseada por uma experiência que a derrube. De modo que todo cientista trabalha para derrubar a verdade. Não deixa de ser uma ideia curiosa, própria. Mas isso significa que a comunidade científica tem que entrar em acordo. Mas antes do que isso, né, um experimento, uma vez feito, tem que poder ser reproduzido em qualquer lugar da Mongólia exterior à Patagônia e dar o mesmo resultado. Por quê? Porque as ideias confusas que estão na nossa mente são clareadas e tornadas simples e discretas, quer dizer, sucessivas, né, pelo trabalho do método, e aí podem ser combinadas ou não ser combinadas. Ideias que se pertencem são combinadas, ideias que não se pertencem não podem entrar em combinação. Se entrarem, o resultado desse trabalho da mente, do teatro filosófico, em que só tem um espectador, que é o sujeito, um homúnculo, como se chama, né, o discurso, que é o produto desse trabalho, vai estar errado. Se combinarem as ideias que podem ser combinadas, vai estar certo. E aí vai estar certo para toda e qualquer pessoa. Porque toda e qualquer pessoa, mas isso vai ser deduzido, dispõe do mesmo conjunto de ideias inatas. E por que o mesmo? Porque as ideias não provêm de nenhum outro lugar. Então só podem estar no único lugar em que há ideias, que é a mente humana. Mas a mente humana é sempre uma mente individual, né, minha, de alguém que pode dizer eu. Então, o método, o progresso, consiste em reduzir toda medida, toda determinação pela igualdade a uma colocação em série que, partindo do simples,
faz aparecer as diferenças como graus de complexidade. Eles chamavam na época complicatio. Então, quando uma ideia simples se combina com outra ideia simples, forma-se uma ideia, nós diríamos hoje, complexa. Para eles, uma ideia complicada. Num momento em que complicado significava que uma estava implicada na outra. Complicada, né? E não que ela era complicada, como nós diríamos hoje. Então, essa ordem ou comparação generalizada só se estabelece conforme o encadeamento no conhecimento, o caráter absoluto que se reconhece ao que é simples, não concerne ao ser das coisas, mas sim a maneira como elas podem ser conhecidas. Podem ser conhecidas quando conhecimento é um atributo exclusivo do sujeito. Não são as coisas que se dão a conhecer porque possuem uma essência própria, sem cuja manifestação o homem não as conheceria, não é mais isso. Então, as coisas podem ser conhecidas segundo condições que nós hoje chamaríamos de subjetivas. E um grande filósofo contemporâneo de Descartes, com uma orientação metodológica oposta, Berkeley, inglês, que era o empirismo. O que os empiristas diziam? A palavra empiria hoje tem para nós meter a mão na massa, esse é o sentido. Para eles não. O que um empirista dizia? Supondo-se que houvesse na época uma pergunta percorrendo o espaço filosófico, se as coisas que estão na mente estiveram primeiro nos sentidos ou não. Descartes, evidentemente, não. Elas são inatas na mente. Para os empiristas, sim, estiveram. Mas não estiveram como uma sensação verdadeira das coisas dadas, mas como uma ideia simples. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, estou fazendo só com a mão direita. Nesse momento, a minha mão direita está se diferenciando da esquerda. A esquerda está tranquila, não tem uma sensibilidade especial nela. Agora os meus dedos estão sensibilizados, estão um pouquinho doídos. Se eu tivesse feito a experiência aqui na mesa, como eu faço lá na graduação, mas isso ia dar um barulhão aqui na gravação, eu ia sair com os dedos doídos mesmo. Eu tenho aqui uma ideia. Qual é a ideia? Eu toquei algo duro, que não se deixa penetrar, portanto não é água. E que não queima as minhas mãos, portanto não é fogo. É uma matéria resistente, antigamente se diria eterna. Essa ideia não diz mais nada além disso. Nesse sentido, eles primeiro chamavam isso de ideia, porque é uma escolha. Ideia simples, por quê? Porque ela não carrega nenhuma verdade ainda em si. Ela é jogada na mente. Diferentemente da mente cartesiana, a mente dos empiristas é vazia. Ela recebe as impressões, né? Essas ideias simples, que se combinam com outras e formam ideias complicadas, ideias complexas, e o resto corre igual. Se as ideias forem bem organizadas, o discurso é verdadeiro, se não, o discurso é falso. O discurso. Então, diferença entre racionalistas e empiristas é que as coisas são percebidas pelos racionalistas diretamente na mente, como conceito. E são percebidas pelos empiristas antes de estarem na mente, mas não na sua verdade, porque verdade não há mais. Verdade das coisas, quer dizer, substância, essência, causalidade, tudo aquilo que constituiu a qualidade essencial de 20 século, vamos acabar aqui no século XIII, né? Porque XIV já é o Renascimento, século XIII mais os
Vou botar só os 4 da filosofia antes de... Então, são 17 séculos. Durante 17 séculos, as coisas se davam a perceber. Quando Aristóteles diz, no seu tratado sobre a interpretação, portanto ele estava falando de discurso ali, que as coisas precedem, ele está dizendo, sem a essência das coisas, nós não temos o que interpretar. Agora não, as coisas não precedem. As ideias simples precedem as ideias complicadas. Elas foram colhidas ali onde estão coisas realmente, no mundo externo. Mas as coisas não se fizeram conhecer por aí. E elas não vão ser conhecidas pela mente. A mente vai dizer o que as coisas são, sem que as coisas tenham o poder de se opor a esse dizer. De modo que a palavra objeto agora, onde está incluída a ideia de objeção, né, de contraposição, que é uma ideia clássica. O que é objeto um objeto? Porque ele pode objetar ao que se diz dele e dizer, não, isso não sou eu. Objeto agora é objeto de pensamento. Essa diferença se estabeleceu aí, entre objeto real e objeto de pensamento. O objeto real mal deveria ser chamado de objeto, porque o objeto que é conhecível é o objeto de pensamento, como os italianos diziam, cosa mentale. O objeto é coisa mental. Por que ele pode objetar? Porque se as ideias forem mal combinadas, ele, o objeto de conhecimento, o objeto de pensamento, vai dizer, não sou eu. Está errado. E aí a gente volta atrás, aplica o método direito e fica tudo bem. Então, ele, Berkeley, o mesmo que disse, eu vou elaborar a minha filosofia sem levar em conta a hipótese de um real externo a ela, porque a sua materialidade me é embaraçosa, disse que ser é ser percebido. Então, o ser das coisas é o serem percebidas. Quem determina o ser, então, é o sujeito. E ele não diz, as coisas são isso. Eu percebo de tal modo que posso dizer das coisas que elas são isso. Mas as coisas são ou não são isso, eu não tenho a menor ideia. E se fosse obrigado a ter uma ideia a esse respeito, isso seria um grande embaraço para mim, é o que Berkeley diz. Então, a comparação que, quando feita com inocência, né, permitia, gerava a semelhança, a comparação não tem mais como papel revelar a ordenação do mundo, a prosa do mundo. Ela se faz segundo a ordem do pensamento e indo naturalmente do simples ao complexo, como a gente viu aqui. Daí, toda a episteme da cultura ocidental se acha modificada, e em particular o domínio empírico, onde o homem do século XVI via ainda estabelecerem-se os parentescos, as semelhanças e as afinidades, e onde se entrecruzavam sem fim a linguagem e as coisas, vamos pensar no primeiro Dom Quixote, né? Todo esse campo imenso vai assumir uma configuração nova. Podemos, se quisermos, designá-lo pelo nome de racionalismo, porque é a configuração da razão. É a razão que mede, é a razão que impõe ordem, porque a encontra em si mesmo, razão, quando mede. Né? E racionalismo é o nome da escola de Descartes. Mas antes desse capítulo aqui, Foucault tinha dito, é pouco. A gente pode chamar de racionalismo, se nós não tivermos na cabeça, senão conceitos prontos. Vamos dizer que o século XVII marca o desaparecimento das velhas crenças supersticiosas ou mágicas e a entrada, enfim, da natureza na ordem científica. Isso pode ser dito, evidentemente. Mas o que cumpre apreender e tentar restituir são as modificações que alteraram o próprio saber, nesse nível arcaico, que torna possíveis os conhecimentos e o modo de ser daquilo que se presta ao saber. Então dizer que
saiu-se do reino das velhas crenças supersticiosas e entrou-se no reino da natureza da ordem científica, implica em dar por suposto que já se sabe o que é a ordem científica e que isso não decorre de uma nova ordem epistêmica. A palavra aqui fica ruim porque nós estamos falando de ciência e aí chama o epistemológica, né? Então vamos dizer de um novo arquivo. Nós entramos num novo arquivo, os documentos são outros. Então dizer que se passou de um em que os documentos eram superstição para um outro em que os documentos são os fatos científicos, mas fatos determinados pela razão, é a razão que diz o que é fato, né? Isso é pouco e, sobretudo, não permite uma arqueologia, que é necessário fazer se a gente quiser entender como funcionou uma época. Foucault não estava em condições aqui de complementar essa frase dizendo: se nós não formos capazes de descrever, isso é o que a arqueologia faz, como funcionou, é o que a arqueologia faz, uma época, não seremos capazes de estabelecer genealogias para, por exemplo, inquietados aqui nesse momento nosso em que se abrem as prisões, os hospícios, em que le grand renfermement, como ele chamou, acaba, né? Tentarmos entender o que é que está se passando aí, aqui. Mas só podemos entender se compreendermos de onde proveio e como veio a ser, quer dizer, como emergiu, o louco como uma figura de doente. Sem o que não seria asilado, porque antes não era. Antes não era louco, fazia as mesmas coisas, mas não era louco. Então, eu tenho que poder ir ao século XVII e ver que ali emergiu a figura do louco, um novo território de objetos, um novo saber da psiquiatria e do direito penal, um novo modo de relacionamento social, de práticas sociais, o afastamento, e um novo sistema de instituições, os asilos. Então, saberes, poderes, práticas e instituições, que são o que constitui o cerne da genealogia, eu só posso compreender se eu tiver sido capaz de descrever a Idade Clássica. Senão eu não vou entender a emergência, proveniência e emergência do louco, né? Então, a genealogia, na linguística, né, tem uma divisão, e os linguistas às vezes fazem muita questão de se classificar numa dessas divisões e não entrar na outra, entre a linguística sincrônica, que é aquela que analisa a linguagem nas suas modalidades sintagmáticas, paradigmáticas, de contiguidade, de substituição, em presença, a frase, por exemplo. E uma linguística diacrônica, aquela que leva em consideração o tempo, a passagem do tempo, uma gramática histórica, uma filologia, a história das línguas. Eu não sei se é forçar um pouco a barra, mas vou usar assim para ajudar a compreender. É como se, na arqueologia, Foucault estivesse fazendo uma analítica sincrônica. Ele está analisando uma época por si mesmo, em si mesmo, só nela. Por isso ele tem que fazer a distinção entre essa época que ele quer analisar e a anterior, para estabelecer identidades e diferenças. Agora, na segunda fase do trabalho dele, ele quis fazer genealogias. Aqui ele não sabia que ele ia fazer genealogias. Mas quando ele veio a fazer genealogias, do modo como eu vejo,
ele precisou se valer das suas arqueologias para poder fazer genealogias, senão ele ia contar uma história da filosofia tradicional. Então, é necessário que se aprenda o modo como essa época, a época clássica, tornou possível que conhecimentos, portanto, o saber, não outra coisa qualquer, se atribuísse àquilo que se presta ao saber, mas que não se dá a saber. O mundo. O mundo se presta ao saber. Nós vamos lá, mas nós vamos lá pela razão, dentro da razão. Não vamos puxar das coisas o seu sentido. A definição talvez mais originária, assim, não originária é demais, mais antiga, talvez, né? Mais antiga como definição do que é um conceito é a apreensão essencial da coisa. A coisa tem uma essência. A razão, trabalhando metodologicamente, que é a lógica, então, a lógica, né? Se ela trabalhar bem, ela é capaz de puxar da coisa a sua essência. E essa puxada permite à razão produzir uma coisa que é racional, o conceito. Mas se esse conceito não coincidir com a essência da coisa, ele é falso. Então, na verdade, é a coisa que determina a verdade. Aqui não. A coisa se dá a saber, mas não dá o saber. Quem faz o saber é uma prática, é um trabalho. Quem faz o saber é a razão, é a linguagem. Vamos ver. Então, existe agora uma substituição da hierarquia analógica pela análise. O século XVII e o século XVIII são analíticos. E lá no fim, no capítulo 9, que a gente não pode não ler, né, Foucault vai usar o termo analítica da finitude quando ele fala do homem. É uma analítica, não é uma ontologia, não é uma ontologia, não é uma psicologia, não é uma antropologia, não é uma psicanálise. É uma analítica de um ser que se qualifica pela finitude, ou seja, pelo tempo, por um tempo que não dura, quer dizer, dura, não eternamente. Então, o jogo das similitudes era infinito. Como é que se sabia quando parar de fazer hierarquias de semelhança? Hierarquias, porque o microcosmos é hierarquicamente inferior ao macrocosmos, mas é semelhante. Não é idêntico, claro, nós não estamos na época clássica, mas é semelhante. E essas semelhanças podem subir e podem descer. Então, a hierarquia das semelhanças era virtualmente infinita. Era sempre possível descobrir novas similitudes. A única limitação vinha da ordenação das coisas. As coisas mandavam. Da finitude de um mundo comprimido entre o macrocosmo e o microcosmo. Agora, época clássica, uma enumeração completa se tornará possível, completa, portanto finita, quer sob a forma de um recenseamento exaustivo de todos os elementos que constituem o conjunto visado, e isso é o que se produz no método indutivo. É preciso ter a coleção de tudo, para daí poder induzir uma generalidade. Se tiver qualquer coisa fora, ela pode ser exceção. Quer sob a forma de uma colocação em categorias que articulam na sua totalidade o domínio estudado, método dedutivo. Há categorias, há generalidades, há conceitos, e agora vamos ver como é que eles recobrem a realidade empírica externa. Isso é sobretudo a ciência que faz, a filosofia não precisa, felizmente, se incomodar com isso. Quer, enfim, sob a forma de uma análise de certo número de pontos
em número suficiente, tomados ao longo da série. Isso é a combinação do método indutivo-dedutivo, que é o que melhor dá conta, porque o recenseamento geral da totalidade do existente é praticamente impossível, de modo que o método indutivo tem sérios problemas de generalização. Se não tiver generalização, não tem conceito. E o contrário também, porque o conceito é uma generalidade. Você tem que dar conta do mundo pelo conceito, não pelo mundo, porque o mundo perdeu sua eficácia, né? Há aí também problemas de o geral não dar conta do universo das particularidades, e, portanto, o jogo de identidades e diferenças ficar abalado. Mas se for possível, por cálculo de probabilidades ou o que for, juntar um número suficiente para se fazer uma série, né, do existente, né, e fazer uma análise, e a analítica é que é fundamental aqui, né, e fazer uma análise desse número de pontos, etc., consegue-se um resultado analiticamente correto, né, que deve então ser verdadeiro, vamos fazer os testes. E a comparação, sempre se está comparando aqui, mas agora é a comparação racional, não é a comparação da semelhança. Né? A comparação pode, portanto, atingir uma certeza perfeita. Essa era, vamos chamar hoje de ilusão, a ilusão da ciência, que fazia com que elas fossem chamadas de ciências exatas. Atingiu a certeza perfeita, nunca acabado e sempre aberto para novas eventualidades, o velho sistema das similitudes podia, pela via de confirmações sucessivas, tornar-se cada vez mais provável. Jamais era certo. Então isso aqui é, naturalmente, uma outra diferença importante, uma deriva da outra, né? Por exemplo, a atividade do espírito não mais consistirá em aproximar as coisas entre si, mas, ao contrário, em discernir. O discernimento entra aí agora como princípio de método, porque é quem joga com identidades e diferenças. Isto é, em estabelecer as identidades, depois a necessidade da passagem a todos os graus que delas se afastam. Todas as diferenças remetidas à identidade, o que nos produz uma certeza, como é que ele disse, uma certeza perfeita. Nesse sentido, o discernimento impõe a comparação, a busca primeira e fundamental da diferença, obter pela intuição uma representação distinta das coisas e depois apreender claramente a passagem necessária de um elemento da série àquele que se lhe sucede imediatamente. Enfim, última consequência, já que conhecer é discernir, a história e a ciência vão se achar separadas uma da outra. Descartes dizendo: quando se trata de uma questão difícil, é mais verossímil que se encontrem poucos e não muitos para descobrir a verdade a seu respeito. Portanto, se trata de ciência, não de história, na sequência. Em face dessa história e sem comum medida com ela, erguem-se os juízos seguros que podemos fazer pelas intuições e seu encadeamento. Eles, e só eles, constituem a ciência. E mesmo que tivéssemos, citando, lido todos os raciocínios de Platão e de Aristóteles, não seriam ciências que teríamos aprendido, ao que parece, mas história. Estaríamos fazendo história da ciência, né? Ou história da filosofia. Desde então, o texto cessa de fazer parte dos signos e das formas da verdade. A linguagem não é mais uma das figuras do mundo, nem a assinalação imposta às coisas desde o fundo dos tempos.
A verdade encontra sua manifestação e seu signo na percepção evidente e distinta. Compete às palavras traduzi-la. Se o podem, não terão mais direito a ser sua marca. A linguagem se retira do meio dos seres para entrar na sua era de neutralidade. Esse é um fenômeno geral da cultura do século XVII, mais geral que a ventura singular do cartesianismo. Ele disse há pouco, pode chamar de racionalismo se quiser, mas está acontecendo muito mais coisas, e enumerou aqui umas 4 ou 5, que não decorrem do pensamento de Descartes, decorrem da analítica de Foucault. E pronto, não é que deu? Então isso. Quanto à ordem, na Idade Clássica, já sabemos, é a ordem das identidades e diferenças, e ela se torna presente no signo, ou seja, na linguagem retirada do meio dos seres para entrar na sua era de neutralidade. Aqui é que está o signo, na era de neutralidade da linguagem, em que ela se fala, ela não fala mais as coisas, a prosa do mundo acabou aqui. Então agora, se o signo é a expressão visível da ordem, a ordem já sabemos, identidade, diferença, medida, não é? É preciso agora saber o que é signo, mas sobretudo o que é representação do signo, porque como se vai ver adiante, né, ele ainda não disse a ordem finalmente encontrada na arqueologia, e só nela é possível, da Idade Clássica, é a representação. Mas não é a representação das coisas tais quais se oferecem à linguagem. Então, o item 4 desse capítulo é a representação reduplicada. Portanto, representação de representação. Aí lembre-se das meninas, era tudo reduplicação. Eu chamei a atenção quando a palavra reduplicação apareceu no texto ali, né, que vai ser aquilo que na Idade Clássica vai nos permitir uma imaginação da semelhança. Imaginação entra aqui, né? A razão nunca, na verdade, na época clássica, foi concebida sem uma referência à imaginação. Por isso a intuição está sempre ali. Intui-se e depois se analisa. Só a intuição leva à semelhança, e a semelhança é mais ou menos igual à ilusão. Intui-se e se reflete. Ao refletir, mede-se e dá-se ordem. Ordem é estabelecimento de identidades e diferenças. Esse estabelecimento é expresso pelo signo. Essa é a ordem clássica. Mas a imaginação não está excluída dela. Ela não é a mesma coisa que a intuição, ponto parágrafo. Mas ela está nesse lugar deixado vazio pela intuição semelhança. E que precisa ser analisado. Portanto, o racionalismo, a aventura racionalista de Descartes, a razão pura de que Kant vai falar, fechando esse período clássico aí, tá? Não é pura. Em Kant, sobretudo, isso fica bem claro, porque Kant vai usar, não sei se isso vai aparecer, mas se não aparecer e eu achar relevante, eu digo, a noção de transcendental. Isso quer dizer, como Descartes tinha evidenciado, né, segundo a sua maneira, nós somos indivíduos e indivíduas empiricamente, singularmente, diferentes. Sim.
De modo que todas e todos nós só podemos ter experiência, portanto, intuição absoluta de nós mesmos. O resto tem que ser deduzido. E como é que se deduz? Porque nós nos comunicamos, basicamente. E nos comunicamos por palavras, palavras expressam conceitos, etc. Expressam conceitos. E, portanto, cada pessoa aqui, mais ou menos, pensa, esse pensa existe. Eu tenho certeza quanto a mim. E a probabilidade quanto a vocês é muito alta. Bem, daí podemos partir. Isso ainda gera um desconforto que Berkeley expressou ao máximo. Sua materialidade me é embaraçosa, a de um real externo a mim, né? Uma espécie de nostalgia do mundo, nostalgia das semelhanças, da prosa do mundo, né? Porque, afinal de contas, caramba, eu não consigo representar as coisas tais quais elas se passam fora de mim, porque vindo pelo meu corpo, e afinal de contas, para Descartes, o seu corpo não é sujeito. O seu corpo não lhe pertence como sujeito. O corpo pertence ao mundo. E o mundo, a gente só sabe dele que ele ocupa espaço. É o que ele chamou de coisa extensa, res extensa. As coisas que ocupam espaço. Meu corpo ocupa espaço. É tudo que eu sei dele, ele ocupa espaço. E ele não é meu no sentido de que ele não tem as ideias, perdão, não estou falando de Platão. Ele não tem as ideias, mesmo que confusas, mas que a minha mente, esse sou eu, sujeito, né? A minha mente vai tornar claras e distintas e tal. Mas, que pena, que nem o meu corpo me pertence, né? Aí foi a eliminação mais radical do corpo, que desde Sócrates está sendo feita. Se for verdade, Platão escreveu de Sócrates tendo dito, Sócrates teria dito, e está no discurso de morte dele, a alma vai se livrar do corpo. Isso é uma coisa boa. Por que vocês estão chorando? Porque o corpo é o túmulo da alma. E daí em diante, toda a filosofia, né, foi uma condenação do corpo. E acho que se alguém chegou o mais longe possível na condenação do corpo foi Descartes, né? Quer dizer, eu tenho consciência de mim, mas também tenho consciência, por ter consciência de mim, que esse corpo não sou eu. Ele pertence ao mesmo lugar daquela cadeira ali. Bom, isso é uma tristeza em relação ao meu corpo, em relação àquela cadeira, em relação a todos vocês sentados aqui, Tereza, a Lília, a Ana, todo mundo sentado aqui, né? É uma tristeza que eu vejo vocês, até descobrir que vocês pensam, né, como coisas extensas que ocupam espaço físico, só, sem mais nada. Aí Kant inventou a dimensão do transcendental, que não se confunde com o transcendente, porque como por 13 séculos o transcendente foi Deus. Quer dizer, aquilo que não é imanente ao mundo transcende o mundo, é seu Criador, e o Criador não pode estar entre as criaturas. Então, transcende o mundo. Então, Kant não usou o termo transcendente, inventou o termo transcendental, e com isso ele quis dizer, transcendentalmente, portanto, não empiricamente, apesar de todas e todos diferentes aqui nós como sujeitos, em todas e todos nós funciona o mesmo software, que ele vai analisar, então, aquilo que tem a ver com a sensibilidade que ele recupera. Ele vai chamar de estética transcendental, estética no sentido de que quem já foi a um dentista tentar um tratamento de canal sem anestesia, sabe o que significa aestesis, sensação, anaestesis, a perda da sensação, graças a Deus que a gente para de ter dor, né? Então, a estética é, nada a ver com arte aí, é a análise do que é sensível. E para Kant é aí que o conhecimento
Começa. Na análise do que é sensível. Ou na crítica, como ele chamou, ou como depois, talvez, ele chamasse, se fosse do século XIX, a fenomenologia da sensação espaço-temporal das coisas que não estão aí para nada. Fiquem tranquilos, crianças. Você, Descartes, você, Berkeley, as coisas que vocês chamavam as coisas reais aí fora, que a gente não pode conhecer, não tem nada de realidade. Não é que elas sejam ilusórias, fantasiosas, elas não têm nada a ver com o processo de produção da verdade. Não é para vocês ficarem preocupados com isso. Não tem nada a ver. Se vocês botarem a mão ali, vai dar ruim. Então, a estética transcendental, a analítica transcendental, a lógica transcendental, até a produção do conceito no final, que ele chamou juízo sintético a priori, tudo se passa igualmente em cada uma e um de nós. Nós podemos funcionar mal e aí não vamos chegar à mesma conclusão, vamos ter que ver cada um, onde é que eu errei, onde é que você errou, mas no fim tem que dar certo. Então o Kant seria mais herdeiro do empirismo do que do racionalismo, isso seria... Se diz frequentemente que ele é um agregador do racionalismo, da razão pura, ele não está fazendo nenhuma referência ao externo. Né? O externo embaixo, que são as coisas, e o externo em cima, que é Deus. Não tem nada a ver com a produção da verdade. E do empirismo, porque ele leva a sensação em consideração primordial. Diferentemente dos empiristas, ele não diz que aqui tem uma ideia simples. Ele diz, onde eu sei que não há erro, é na sensibilidade, porque ela se dá por intuição. Todo o resto é trabalho da razão, e aí a gente erra. Tá, então ele, voltando para trás, ele juntaria Platão com os pré-socráticos. Ele traria para a conversa os pré-socráticos ou ainda não? Porque os pré-socráticos vivem no pensamento da tensão indissociável de logos e physis, né? Ainda não chamada de razão e natureza. Bom, aqui já há razão e natureza, e se quiser levar ao extremo, ele está dizendo, não se preocupe com a natureza, isso que está aí fora, né? Não tem nada a ver com a razão pura. Tem a ver, sim, com a razão da ciência. Mas a ciência não produz juízos sintéticos? Sim, produz juízo sintético. O que é o juízo sintético? É onde se agregam diferenças. Um juízo analítico, que não carrega verdade nenhuma, é um triângulo que tem 3 ângulos. No sujeito triângulo já está contido o predicado 3 ângulos. Então, isso aí nada a ver. Um juízo sintético é o que agrega diferenças. A ciência faz isso, tanto quanto a filosofia. Mas os da ciência são a posteriori, eles precisam ir na natureza. Senão, não podem se declarar verdadeiros. Os juízos sintéticos da filosofia e da matemática são a priori, eles totalmente independem da experiência. E esse é o sentido de puro na linguagem de Kant. Mas nem ele, na verdade, ele encerrou a idade clássica, se pensar em termos de Foucault, ou o primeiro moderno, e deu uma jogada, pela maneira como ele lida com o tempo, deu uma jogada para o que seria a idade moderna, ou moderno, ou o segundo moderno, como eu chamo, a época da história, não mais da representação, mas aí da história. E tudo isso, esses 10 minutos que eu levei, porque estava às 2 horas em ponto quando eu comecei a falar de Kant, esses 10 minutos foram todos para dizer que em Kant é fundamental a imaginação transcendental. Então, quando se fala de razão, se a imaginação não estiver junto, a razão é seca a ponto de não se poder falar em verdade. Nós não sabemos ainda, por enquanto, e só dita essa frase, o que significa imaginação aqui. Não é a produção de imagens, que são ídolos, mas tem uma função essencial em relação à representação que a gente vai ver.
Então desse capítulo. ele bypassa ou ele desconsidera a natureza como gatilho para a percepção. Sim. Ele bypassa ou ele ainda não chegou lá? Ou como é que ele lida com isso? Ele está percebendo que no Renascimento, quando se diz Deus não é um objeto de conhecimento, por óbvio, mas as suas criaturas são, porque as criaturas têm a mesma finitude que a nossa mente, a mesma imperfeição da nossa mente, então nós podemos conhecer. Quem são? O homem e a natureza. Então vamos conhecer o homem e a natureza. O humanismo e o naturalismo, que vão se especificando em seguida, no moderno, em filosofia, que vai conhecer o homem e vai dá-lo como sujeito, e ciência, que vai conhecer a natureza e vai dá-la como lei. Há uma diferença aí, evidentemente. E que a natureza, agora estou imaginando Kant pensando, né? A natureza se deixa manipular de uma tal maneira que a ciência tem uma vantagem em relação à filosofia. Eu tenho que criar uma vantagem para a filosofia, diferente daquela da ciência, diferença que põe a ciência em desvantagem, porque a ciência está galopantemente entrando na reta final para ganhar da filosofia por um bigode, mas vai ganhar, a não ser que eu possa evitar. E a crítica da razão pura, então, interpreta assim, é uma maneira de pôr a filosofia, e vai ser pela última vez provavelmente, pôr a filosofia um dedo acima da ciência. Então a ciência usa a razão, mas não a pura, usa a razão dependente. Dependente é, na linguagem dele, o oposto ao puro. Dependente da natureza, que a filosofia não é. Então a filosofia produz a verdade em si mesma, e a ciência só produz a verdade em relação a alguma coisa, não é a verdade da coisa, porque a verdade está na lei, não está na coisa, mas precisa da coisa para obter a lei, precisa de uma espécie de confirmação, de testemunho, que a filosofia não precisa. Aí fecha a idade, aí fecha o primeiro moderno, não posso dizer aí fecha a idade clássica, porque eu não posso pedir a Foucault que concorde com essa minha interpretação psicológica de Kant, né? Mas mais ou menos se pode, e ele usou muito Kant, ele.